Queridos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra aqui nesta carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, neste versículo número 6 em particular. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, isto é, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Palavras tremendas. O nosso título nesta noite é A Fé para a Salvação, ou Como a Fé opera na salvação. Bem, queridos, apenas este versículo e os sentimentos que fluem deste versículo em relação à necessidade de fé para recebermos de Deus a certeza de paz, a certeza de seu perdão. Bem, esse é um versículo que ensina que a fé é essencial, é vital que uma pessoa, diz o versículo, o texto, que se aproxima de Deus traga algo com ela, a fé. Esse é um versículo tão tremendo que chega ao ponto de dizer que é impossível. E no texto original no grego é tão séria a afirmação da impossibilidade que é uma repetição. É como se dissesse, é impossível a chegar-se diante de Deus, agradar, isto é, sem fé. Bem, é algo curioso, na verdade, essa declaração da palavra de Deus. Será que não há um outro meio, um outro caminho de uma pessoa se aproximar de Deus, senão esse caminho da fé? É curioso porque quando você considera o que é a fé, ou melhor, o ensino da palavra de Deus sobre a fé, e você aprende que a fé ela não possui nenhum mérito sequer, a fé não garante qualquer ponto a uma pessoa diante de Deus, ela não tem em si nenhum valor intrínseco, ela não marca nenhum ponto, não me garante nada, nenhum mérito diante de Deus, como poderia então a fé ser vital ou essencial para a salvação? Bem, ainda assim, embora não pareça possuir nenhum crédito, ela é tão vital, e esse texto fala sobre a absoluta necessidade de que uma pessoa, ao se aproximar de Deus, se aproxime dele pela fé. Sem fé, diz o texto, é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus, ser uma pessoa aceitável diante de Deus, isto é, estar em acordo com Deus, ser uma pessoa que está aos olhos de Deus, em conformidade com a vontade dele. Sem fé, nós jamais seremos aceitos por Deus, estaremos de acordo com a vontade de Deus, e assim você não poderá satisfazer a Deus. Fé é essencial. É necessário, o texto diz, que aquele que se aproxima de Deus, se aproxime crendo nele. Bem, a palavra fé, ela é muito interessante. Fé é nada mais do que estar convencido de algo. É uma persuasão íntima na mente ou no coração a respeito de algo. Você está completamente convencido e persuadido sobre a verdade de algo e assim você age em relação àquilo que você está persuadido, convencido. E sem que você esteja convencido ou persuadido dessa mensagem da palavra de Deus, deste evangelho, deste caminho de salvação, porque é sobre isso que o texto estará lidando nesse capítulo, bem, sem essa persuasão, você jamais poderá alcançar o favor de Deus, encontrar aceitação diante de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É como se você desprezasse a opinião de Deus, a mensagem de Deus, como você pode jamais ser aceito diante de Deus, se você não está persuadido dessa verdade, convencido que Ele é real e que a sua palavra é verdadeira. Oh, amigos, há muitos anos atrás eu vi sobre um político que foi entrevistado na televisão, muito famoso este homem, e ele foi perguntado qual é o seu principal objetivo, mira na vida. E a resposta dele foi esta: o meu principal objetivo na vida é ser sempre uma pessoa aceitável a mim mesmo. Mas essa é uma receita muito boa para o orgulho. Ser aceitável a mim mesmo, que aquilo que eu faço, aquilo que eu ponho a minha mão, esteja de acordo com um padrão que é aceitável por mim mesmo, que me satisfaça. Oh, amigos, o grande desejo de alguém ao se aproximar de Deus, o seu Criador, diante de quem um dia ele terá que prestar contas, é ser aceitável diante de Deus e não ser rejeitado por Ele e condenado e lançado para longe da sua presença. Ser aceito por Deus deve ser o maior objetivo na vida de um ser humano. Nós temos uma vida tão breve,
É como um período probatório para buscar a Deus e conhecê-lo, e ouvir a sua palavra e responder a esse chamado. Um período probatório. Como eu posso ser aceito por Deus? Essa deve ser a pergunta que deve refletir em nosso coração a cada dia. Como eu posso ser aceito por Deus? Deve ser como uma trombeta que soa em meu ouvido ao acordar pela manhã, ao me deitar na minha cama. Como eu posso encontrar aceitação diante de Deus e terminar os meus dias desse lado do céu e entrar na presença do meu Criador e não ser rejeitado por Ele e banido da presença dEle? Como eu posso ser aceito pelo meu Criador e entrar na presença dEle? O que eu preciso fazer? O que Ele me comanda, o que se espera de mim, quais são os passos para encontrar essa aceitação diante de Deus? Bem, é claro que uma vez que uma pessoa começa a ter esses questionamentos e se perguntar como eu posso ser aceito por Deus, ele descobre na Bíblia que por nós mesmos, por ele, por ela mesma, jamais poderá ser aceita diante de Deus, porque nós somos pecadores aos olhos de Deus. E como pecadores, nós somos pessoas desagradáveis diante de Deus. Somos pessoas ofensivas, contrárias a Deus. Pessoas que têm desprezado a palavra de Deus. Pessoas que não estão persuadidas que Ele é real, que Ele é santo, que Ele é verdadeiro. E como pecadores, nós não podemos buscá-lo, ou melhor, nos aproximar dEle como estamos, porque aos olhos de Deus nós somos como que inimigos da sua vontade, da sua palavra. Homens e mulheres rebeldes no coração. Pessoas que amam tudo aquilo que é contrário a Deus. Assim não há um meio para o ser humano por si mesmo encontrar aceitação diante do seu Criador. Mas logo que você continua a ler a palavra de Deus, ouvir este Evangelho, você descobre que há um caminho, que há um meio para uma pessoa ser aceitável diante de Deus. É uma mensagem que fala sobre Jesus Cristo Salvador. E o que Ele fez ao entrar no tempo e no espaço como Deus, deixar o seu trono no alto, tomar sobre si uma natureza, uma personalidade humana, assim por dizer, e um corpo, e ser um de nós, e viver uma vida perfeita e se submeter a toda a lei de Deus, para representar homens e mulheres tão pecadores, tão rebeldes à lei de Deus, e levar sobre si mesmo voluntariamente, naquela cruz um dia, toda a miséria e a mazela e a punição que os nossos pecados merecem contra a lei de Deus. Quando você começa a se questionar como eu posso ser aceito por Deus, você descobre que por si mesmo, pelo teu mérito, é uma impossibilidade. Então o Evangelho te diz que há um meio, há um caminho, há uma maneira. Bem, eu devo ter fé nessa mensagem. Eu devo estar persuadido da minha necessidade de perdão e reconciliação com Deus. Então, persuadido, eu devo me aproximar desse Salvador que veio a este mundo, Jesus Cristo Senhor, e depender dEle, e pedir a Ele por perdão e aceitação, e como que render a minha vida ao cuidado dEle, e a dependência da minha alma para a eternidade de Jesus Cristo Senhor. É isso que significa dizer que fé é essencial para uma pessoa ser aceita por Deus. Mas a fé, queridos, como eu disse, não possui mérito algum em si mesmo. Quando nós olhamos para a fé, se é possível fazer isso, você vê um objeto que não possui qualquer mérito em si mesmo, mérito intrínseco. A fé não marca pontos com Deus. A fé não te recomenda a Deus da maneira que você ou eu imaginamos como mérito pessoal. Olha, eu tenho fé e eu creio em Deus, então Deus vai se satisfazer comigo de alguma maneira. Por que a fé não possui mérito? Porque a fé é muito fácil. A fé é muito fácil. Não é como quando você recebe um prêmio, um bônus ou um salário por algo que você se esforçou muito. A fé não tem esforço algum, ela é muito fácil. A fé não pode lavar os meus pecados, por exemplo, nem me perdoar diante de Deus ou criar dentro de mim um caráter. A fé em si mesma, ela não pode salvar. Por quê? Porque não foi a fé que foi crucificado na cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo, o Senhor. Então não é uma questão de dizer eu tenho fé em Deus e por isso eu estou bem, Deus vai me aceitar, eu tenho uma fé muito forte e eu creio em meu coração que Deus é real. Você sabia que a Bíblia diz que mesmo os demônios das trevas creem na existência de Deus e eles tremem, porque eles sabem do dia vindouro quando serão julgados, mas eles não se arrependem. Assim, ter fé não é um mérito. A fé não me dá poder para vencer os meus pecados. Ela não pode criar vida dentro da minha alma.
A fé não tem mérito em si mesmo. O que é a fé, então? O que a fé faz? Bem, pense sobre o demérito da fé, ou a falta de mérito na fé, e você entenderá. Porque a fé é muito fácil. Crer em Deus não é algo difícil. Todo ser humano na face da terra tem dentro de si mesmo o instinto de que há um Criador. Crer em Deus não te dá mérito nenhum. Assim, a fé na existência de Deus não é mérito. É muito mais difícil ser um descrente. É muito mais difícil ser um ateu. É muito mais difícil ter que me convencer contra a realidade de que não há um Deus. E me apegar a teorias tão confusas. Crer em Deus é tão natural. Crer em Deus é tão comum, se eu posso assim dizer. Todo ser humano sabe da existência de um Deus, sente que há um Deus. Bem, você precisa de muito esforço para negar isso dentro de você mesmo. Assim, a fé na existência de Deus, que eu creio que Deus existe, não me traz nenhum mérito na presença de meu Criador. Eu não posso imaginar porque simplesmente eu afirmo crer em Deus, de alguma maneira serei salvo simplesmente por isso. Bem, então o que a fé faz na salvação de uma pessoa? Porque o texto está me dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, receber o seu favor e a sua bênção e a sua salvação. Porque a fé é vital, amigos. Porque ela é tão necessária. Porque a fé é como uma mão vazia que se estende sem mérito algum para receber de Deus o tesouro da salvação. Você percebe como não há mérito em estender a mão? Não há mérito nenhum em um mendigo que estende a mão vazia para receber alguma coisa. O mérito é de quem lhe dá aquela coisa. Assim também é a fé. Crer em Deus e estender a mão vazia, não há mérito nisso. O mérito é do Salvador. Ele que salva. Mas se eu não estender a mão, e se eu não pedir por perdão, e se eu não dobrar o meu joelho diante de Cristo Senhor, e se eu não crer que eu sou um pecador e que eu preciso de um Salvador, jamais receberei o dom gratuito da vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que a fé é vital. É por isso que sem fé, sem mão estendida, não há tesouro, não há perdão, não há recebimento de graça e salvação. O mérito é do Salvador, mas se eu não vier a Ele como mendigo, como necessitado de perdão e de vida, e buscá-lo e clamar e me aproximar dele assim, jamais serei salvo. Jamais encontrarei a graça de Deus. Eu não receberei assim a fé essencial. A fé é vital. Bem, o que a fé faz diante de Deus? Qual é a parte dela, então, na minha salvação? A fé dobra o joelho diante do juiz e clama por misericórdia. Será que há algum mérito nisso? Clamar por misericórdia? Isso perdoa os meus assassinatos, os meus crimes, as minhas misérias? Oh, não há mérito nisso. Mas eu devo dobrar o meu joelho e clamar por perdão, e clamar por misericórdia, para receber graça e salvação. A fé deve me conduzir a Deus, é como uma necessidade intrínseca. A fé deve me levar ao Salvador. A fé deve me levar a crer em Jesus Cristo, Senhor. Oh, pense por um minuto. A fé é essencial, ainda embora ela não traga nenhum mérito. Sem fé, diz o nosso texto, é impossível encontrar aceitação diante de Deus, agradá-lo. Você e eu não possuímos qualquer mérito que seja que nos recomende a Deus. Na verdade, nós somos pessoas como que repelidas diante da face de Deus, que é santo. De que maneira eu poderia me aproximar? Bem, fé é este meio. A descrença, a incredulidade, é o oposto da fé. Porque a incredulidade nega que há um Deus pessoal, que Ele é real, e nega que a sua palavra é verdadeira e real. A incredulidade diz, nós somos meros animais complexos e elevados neste mundo. Não há um Deus, não há necessidade de buscá-lo, como jamais eu buscarei algo que eu não creio existir. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe ou que ele é real. E que a sua palavra é verdadeira e que ele está pronto a perdoar um pecador. É a incredulidade que afasta uma pessoa de Deus, que a mantém longe de Deus. Se uma pessoa é religiosa, mas ela é incrédula na mensagem da Bíblia, na mensagem do Evangelho, a sua incredulidade mantém a sua mente longe de Deus. Porque ela diz a si mesma, a Bíblia ensina que há apenas um caminho para a salvação, mas eu não posso aceitar isso. Eu creio, eu sinto que há muitos caminhos. Eu creio que é possível ir a Deus de qualquer direção. Toda religião é válida. O importante é ser sincero em tua religião. Você percebe que isso é incredulidade na mensagem da palavra de Deus que diz que há um só caminho?
um só meio de salvação. Sem fé na mensagem de Deus é impossível agradá-lo, encontrar aceitação diante do Senhor. A incredulidade nos faz isso. Não, eu não aceito. Deve haver muitos caminhos, tem que haver muitas maneiras. A incredulidade empurra para o lado da palavra de Deus. Uma necessidade de arrependimento mantém uma pessoa longe de Deus, sem aceitação de seu Criador. Fé é vital para uma pessoa encontrar a aceitação de Deus, ela é essencial. Porque a fé, ela não possui méritos em si mesma. A fé, por exemplo, ela não exige que uma pessoa seja forte para se aproximar de Deus. Oh, queridos, você pode crer em Cristo e se aproximar dele, embora você se sinta uma pessoa fraca neste mundo. Mesmo uma criança pode se aproximar de Deus, encontrar aceitação diante dele, porque a fé não exige força, a fé não exige riqueza, a fé não exige bens neste mundo. Você pode vir a ele na condição que você está agora, sem nenhum bem material, sem nenhum valor em tua conta bancária, porque a fé não exige bens, nem força. A fé não exige de uma pessoa grande poder intelectual. Bem, não duvide disso, mas grandes homens e mulheres de intelecto imenso e grande capacidade em suas áreas profissionais ao longo da história foram pessoas que se voltaram a Deus e creram em Deus e se arrependeram diante dele. Mas a fé não exige grande poder intelectual. Mesmo uma criança pode se aproximar do Senhor crendo, crer e se entregar a Ele, se aproximar dele. Talvez você se veja como uma pessoa sem grandes habilidades mentais, mas você pode vir a Jesus como você está e conhecê-lo, experimentar o seu poder. Oh, a fé não possui méritos em si, porque ela não exige força, ela não exige riqueza, ela não exige nenhuma capacidade intelectual. Fé não requer nenhum mérito humano para a salvação. Para que alguém diga, eu encontrei aceitação com Deus, eu fui salvo por causa dessa minha inteligência, dessa minha bondade, dessa minha caridade, dessa minha perseverança, força de vontade. A fé é uma mão vazia que se estende a Deus para a salvação. E mais importante, a fé não exige de você nenhuma retidão moral, nenhuma santidade pessoal, nenhum mérito moral diante de Deus. Você não precisa ser ou se tornar um santo antes de se aproximar de Deus, porque a fé não exige justiça própria. A fé não pede que você abandone os teus pecados completamente antes de vir a Cristo. Primeiro, porque você jamais conseguirá isso. É Ele quem faz isso. A fé não te pede que você suba ao monastério e se isole do mundo e se torne um santo aos olhos dos homens, ou mais vil dos pecadores. Pode vir a Jesus Cristo como Ele está, como ela se encontra, mesmo esta noite. Se o Espírito de Deus te convence de pecado aí nesta cadeira, Ele faz passar através dos teus olhos coisas que você fez contra Deus, mesmo hoje ou esta semana, que você sabe por elas você será condenado diante de Deus. Você não precisa fugir dele. Você pode vir como você está, porque Ele salva pecadores. A fé não exige méritos morais para crer, não requer nenhum atributo, nenhum poder intelectual, nenhum mérito. Você percebe? A fé não possui mérito. A fé não exige mérito. Ela pode ser exercitada por qualquer indivíduo pode exercitar a fé em Deus. Não importa as suas falhas, não importa quão incipientes sejam os seus méritos, caridades diante de Deus, quão jovem você seja, quão pouco você conheça sobre a teologia, quanto você tem pecado contra Deus. Quantos anos você tem empurrado aquela voz na consciência que te diz, busque ao Senhor enquanto você pode achar, clame a Ele por perdão e certeza de salvação. Essa é a grandeza da mensagem do Evangelho, meus amigos. A fé, na verdade, não realiza pessoalmente nada em uma pessoa. A fé não pode perdoar os teus pecados, nem remover a tua culpa. Eu volto a repetir isso porque isso é muito importante. A fé não pode transformar uma pessoa em uma pessoa melhor, nem mudá-la por dentro, mas a fé assegura as bênçãos de Deus que faz tudo isso. Porque quando você se aproxima e crê, Ele te perdoa, Ele te transforma,
Ele implanta um novo princípio dentro de você para a santidade, para as coisas dos altos. A fé não faz isso, mas o Senhor faz quando você estende a mão vazia. Você percebe o que é a fé na palavra de Deus? Sem fé, sem mão estendida, sem mão vazia, sem joelho dobrado, é impossível agradar a Deus. Amigos, será que você precisa de uma força e de um convite maior para se aproximar de Deus em arrependimento do que uma simples fé que não exige mérito? Se você pede algo maior, pense sobre o Calvário. Pense sobre a cruz, o Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, que se fez homem, que o próprio Deus deveria vir a esse mundo para resgatar pessoas como você e eu, que Ele se importaria e que Ele enviaria o seu Filho a este mundo para salvar pessoas como nós. O que houve em nós que atraiu a Deus? Qual o mérito, a bondade em nós, o valor, o amor em nós, que haveria de motivar a Deus a sair do seu trono e vir a este mundo e descer por pessoas como nós? Ou é porque Ele viu a nossa miséria e a nossa calamidade e olhou sobre cada um daqueles por quem seu Filho veio a este mundo. E Ele viu ali, não a nossa miséria apenas, e a nossa malignidade, o nosso pecado, mas aquilo que Ele faria de nós. E o resultado de sua obra em nossas vidas. Pessoas transformadas, homens e mulheres, para Ele, para o seu serviço. Será que você exige uma prova maior do que essa? Que você pode e deve se aproximar de Deus ainda hoje. Ela não exige méritos, não exige intelecto, não existe justiça moral, não exige nada dessas coisas. E aí está o Salvador que veio a este mundo. Que prova maior você poderia receber de Deus do que essa? Ouvir a voz do Senhor. Volte comigo a esse texto. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe ou que Ele é, e que é galardoador dos que o buscam. A fé leva uma pessoa a se aproximar de Deus. Você percebeu? Aquele que se aproxima de Deus. Porque a fé nos conduz a Deus. A fé nos faz vir a Deus. Vir ao Senhor nesta vida ainda e dizer a Ele: Senhor, aqui estão os meus pecados. E essa é a minha vida. E assim, dessa maneira, eu tenho vivido longe de Ti. Em meus pensamentos eu tenho lutado contra Ti. Em minhas palavras e meus atos, a fé me leva a me aproximar de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, que há um Deus, que há uma vida breve, e que há um dia de prestar contas, e que há um Salvador. A fé não simplesmente move a minha mente a crer nestas coisas, mas me faz levantar da minha posição e buscar o Salvador, e buscar o seu perdão. A fé, ela me persuade desta verdade. E estando persuadido, então eu tomo um passo em direção a Deus, e eu creio, e eu me entrego, eu sou salvo e experimento a graça de Deus em minha vida. Aquele que se aproxima de Deus, a fé age, a fé se aproxima de Deus, a fé se arrepende diante de Deus, a fé roga pelo seu poder e salvação, a fé se entrega completamente a Ele. Aquele que se aproxima de Deus, crer na mensagem, crer no comando de arrependimento, então você se levanta e crê e confessa. Isso é fé, não é meramente crer na existência de Deus. A fé que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Muito interessante, não é? Parece que é uma contradição em nosso termo. Deus é galardoador daqueles que o buscam, mas galardão, ou prêmio, ou bônus é o resultado de um mérito. Como pode Deus galardoar alguém que não possui mérito algum? E na verdade o sentido dessas palavras não são muito bem traduzidas aqui. Não há contradição na palavra de Deus. O sentido dessas palavras são mais na verdade a ideia de que Deus é um pagador fiel. Essa é a ideia no texto original. Deus, Ele cumpre o que Ele promete. Ele paga o que Ele diz. Ele é galardoador dos que o buscam. Quando Ele diz que se você se aproximar dEle, Ele te perdoará, você pode confiar que Ele vai pagar a sua promessa. Ele é galardoador dos que o buscam. Você pode confiar e você pode se aproximar dEle, porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu.
Quando uma pessoa começa a se aproximar de Deus para o perdão, um dos pensamentos que vai cruzar a sua mente para o impedir de se aproximar de Deus é o seguinte: é algo lançado ali por Satanás, o inimigo de nossas almas. Será que Deus irá me perdoar? Eu estou buscando a Deus, mas será que Deus irá perdoar a mim? Eu entendo a mensagem dessa palavra, eu reconheço que eu sou um pecador, mas será que Deus vai receber a mim mesmo e me aceitar depois de tantos pecados, depois de tanta incredulidade, depois de tanta coisa que eu já fiz ao longo desta vida? Será que eu vou mesmo experimentar o poder de Deus e uma experiência de conversão? Eu sei que Ele já salvou fulano, Ele já salvou Beltrano, eu vejo a vida dessas pessoas tão diferente, mas será que Ele vai receber a mim e me aceitar diante dEle e me perdoar e não me rejeitar? Qual é a garantia que eu tenho que Ele não vai me rejeitar? Ele diz que salva pecadores, eu sei disso, mas será que Ele me salvará a mim, me dará esse perdão? Mas Deus é um pagador fiel, e se Ele promete salvar, e se Ele diz que irá receber, Ele é um galardoador daqueles que o buscam e se aproximam dEle, e assim você pode se aproximar na certeza que Ele não te rejeitará, que Ele não te lançará fora, que Ele não te apontará os teus pecados, mas perdoará os pecados que você colocar diante dEle. Ele veio para salvar, para transformar. É necessário crer que Ele irá te receber. Se você quer prova maior do que essa, lembre-se do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se do que Ele fez. Quem jamais poderia demonstrar misericórdia e amor por inimigos seus como Salvador? Esse é um convite que clama desde sempre. Ele continua a clamar hoje. A fonte desse perdão foi aberta há 2000 anos atrás, mas as águas que fluem desta fonte são tão frescas hoje como foram lá no início. Você pode vir para se lavar e encontrar perdão. O que te impede nesta noite? Você não crê que Deus é galardoador daqueles que o buscam, que Ele haverá de cumprir a sua promessa? Ele é galardoador, diz a palavra de Deus, dos que o buscam. Ouça essa palavra, dos que o buscam. Infelizmente, a nossa tradução aqui ela não é tão forte quanto é no original. Algumas outras línguas, ao traduzir esse versículo, dizem os que o buscam com diligência, porque essa é a única maneira de encontrar a Deus. É necessário desejo, diligência. É uma busca por inteiro, é uma busca de coração, é uma busca intensa, como alguém busca por uma solução de um problema, por a cura de uma enfermidade que irá me matar em poucos dias, e eu preciso encontrar essa cura, eu necessito, eu tenho desejo, eu preciso. Esse é o buscar o perdão de Deus. É assim que uma pessoa se aproxima de Deus. Não como uma criança que perdeu material de escolar, da bolsa antes de ir para a escola, e o pai diz, vai, procura aí o teu estojo, e ela olha numa gaveta e diz, já procurei na casa inteira e no quintal e não achei nada. Mas se você perde a tua carteira antes de sair para o trabalho, você vai buscar com intensidade, porque você precisa do que está ali dentro. É assim que nós nos aproximamos de Deus. Os que o buscam, buscando com diligência, buscando com intensidade. Você não pode buscar a Deus um dia e passar 3 meses sem buscar a Deus, e se ligar e se desligar de Deus. Você não está buscando a Deus, você não está se aproximando dEle. É necessário que aqueles que se aproximam dEle crendo, busquem e o busquem com diligência. Oh, amigos, buscar com diligência, buscar o perdão, buscar a certeza de salvação, como alguém que anseia por perdão, como alguém que deseja encontrar essa resposta de paz de Deus, como alguém que bate uma porta em emergência e deseja entrar. Será que você tem buscado assim? Muitas vezes Deus deixa uma pessoa na porta batendo por algum tempo, porque talvez essa pessoa não esteja buscando com diligência. E talvez você tenha se arrependido diante de Deus em oração em 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e Deus precisou mandar de volta o teu arrependimento para você. Não foi aceitável diante dele, porque você talvez não se arrependeu de todo o coração. E você veio diante de Deus e falou, Senhor, me perdoa, sou um pecador, me ajuda. Oh, você não fez de uma maneira séria, e o teu coração não estava ali, e não houve vergonha pelos teus pecados.
Outras vezes uma pessoa busca apenas os benefícios, o céu e a paz e o perdão, mas não quer abandonar os seus pecados de verdade. Outra vez uma pessoa se aproxima de Deus para a salvação. Ela diz, eu creio em Jesus Cristo, mas aqui atrás da mente ela diz, eu também tenho esses méritos, e se eu for salvo eu vou ser um grande peixe, um grande ganho para o cristianismo, eu sou muito inteligente, eu faço essas coisas, eu faço aquilo. Ela não vem por inteiro. E Deus precisa enviar de volta o arrependimento dela para ser revisto. É necessário vir a Ele sem mérito em minhas mãos, como alguém que clama, vir a Cristo. Não é como quem vai ao supermercado, uma loja de roupas, como cliente, esperando ser atendido, e medido, e checado, e paparicado, não. É como quem vai ao médico em busca de cura. É como quem procura por um advogado que interceda em meu lugar e clame por misericórdia. Vir a Jesus Cristo é vir com diligência, é vir crendo também que Ele é o Salvador que perdoa pecadores. Você vem assim nele. Você não se gaba de teus pecados diante dele. A fé que é galardoada por Deus é essa fé que não pode se gabar diante do seu Criador. É uma fé que não diz, Senhor, eu não sou tão mal assim. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu tenho feito isso. E a minha caridade, você não se gaba diante de Deus. Você vem sem mérito. E essa é a fé que é galardoada por Deus. A fé que é galardoada por Deus reconhece o seu pecado e a sua necessidade de perdão, e ela confessa, e ela se derrama diante de Deus, e ela não esconde nada, ela não culpa mais a ninguém, nem a sociedade, nem o sistema. Ela diz, eu sou esse pecador, foi eu que agi assim, foi eu que pequei, foi eu que agi dessa maneira, Senhor. A fé que é galardoada, ela não esconde o pecado, mas ela confessa o pecado, e ela confia nas promessas de Deus. E ela confia no Calvário. E ela entende que, embora ela não merece nada senão punição e o inferno, Deus a receberá, porque ela vem sob este comando de se aproximar dele pela fé. Fé, amigos, se me terminar aqui, fé toca e envolve cada departamento da personalidade humana. Deve envolver, deve tocar. Você sabe qual é a concepção bíblica sobre o ser humano? Concepção augustiniana, nós costumamos a dizer, sobre a personalidade humana, que o ser humano, ele possui pelo menos 3 faculdades. A mente, a capacidade da razão, de avaliar as coisas, o coração, ou as afeições, de sentir, nossas emoções, sentimentos, e também a vontade. Essa capacidade que nos levanta e nos faz agir para aquilo que nós entendemos e sentimos. E a fé, ela envolve cada departamento da personalidade humana, porque você crê com a mente na palavra de Deus, e você deseja o perdão e a salvação, então a tua vontade te leva a se levantar dessa letargia espiritual e a clamar por perdão e a se entregar a Ele. A fé deve tocar cada parte de tua alma, tuas afeições estão envolvidas, não só a mente, e há um desejo, e você bate nessa porta, a tua vontade te leva a isso. E você clama, e você se levanta como filho pródigo pela vontade e diz, Senhor, pequei contra o céu, pequei contra ti. É assim que nós nos aproximamos de Deus. Você deve vir hoje ainda pela fé, sem mérito algum, por inteiro, crendo, confessando, se entregando, com a mão vazia. Isso é crer. Isso é a fé que leva à salvação. Você conhece a tua necessidade de salvação nesta noite, a tua mente foi informada pela consciência e pela palavra, o teu coração te move com um desejo muito grande de paz com Deus, então permita que a vontade te leve agora aos pés da cruz de Cristo em oração, a pedir a Ele, a clamar a Ele por perdão. Ouça essas palavras e nós concluímos aqui, ora sem fé. É impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é, e que é galardoador dos que o buscam. Crê, sente, pede, nada em tuas mãos, e você é aceito, e você é salvo, e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos.